Muito boa noite, a paz, amados. Vamos respirar, né? Respira fundo, relaxa, se solta. A gente fica meio tenso um pouquinho assim, mas faz parte, né? É cumprir o chamado de Deus, né? Então, eis-me aqui. Amados, vamos dar início, então, à palavra desta noite. Vou pedir que vocês abram a Bíblia em Mateus 16, do 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. Também vai estar projetado nos telões. Vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão prevalecer. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer e te glorificar, Senhor Jesus, por estarmos aqui nesta noite, abrindo os nossos corações para o Senhor, que neste momento o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha falar aos nossos corações, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha me usar para poder transmitir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou em meu coração nesta noite. Pai, fala conosco, Senhor Deus, assim nós oramos, ó Deus, gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Muito obrigada, Senhor Jesus. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Podeis sentar. O título dessa mensagem, eu coloquei: quem é Jesus? Só para dar uma descontraída, eu fiquei pensando, por que cantar? Por que não cantar? Vou cantar. Júlia. Que eu lembrei, logo que Deus me trouxe à mente, quem é Jesus? Eu lembrei de uma musiquinha que a Júlia cantava muito quando era criança, né? E a gente ouvia muito esse louvorzinho, né, do Diante do Trono, que é assim: quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Preciso ter umas aulinhas com o Cleverson. É só para descontrair, gente, só para me soltar um pouquinho. Ai, Jesus. Mas vamos lá, a palavra. Irmãos, essa passagem, né, onde Jesus pergunta aos discípulos o que a multidão, o que o povo diz, quem ele é. Né? Eles respondem, alguns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. A multidão, irmãos, eles não estavam muito preocupados. Quem era Jesus? Se olharmos com os olhos humanos, a multidão estava preocupada nos seus feitos e milagres,
A grande multidão que acompanhava Jesus não tinha noção quem Jesus era. A multidão estava interessada em algo pessoal, em uma cura, em um milagre, ou para si, ou somente para ver o que Jesus fazia. Mas eles não tinham entendimento de quem era Jesus. Mas aí, então, Jesus vira para os seus discípulos, que era quem acompanhava, quem andava com ele todos os dias, quem estava junto dele todos os dias, e pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, o próprio Deus revela a Pedro quem ele era. E João, ele teve a revelação de Deus. E a multidão não estava preocupada se quem era Jesus, né? Eles só queriam saber dos seus milagres. Jesus veio sim, irmãos, para curar, para transformar, para libertar. Ele veio com um propósito, sim, de fazer grandes coisas, grandes milagres. Mas ele veio com um propósito ainda muito, muito, muito maior do que nós possamos imaginar. A multidão poderia imaginar. Ele veio com um propósito de dar a sua vida, de trazer salvação, através da sua morte e ressurreição. Nós estamos aqui, toda quarta-feira, em um momento de oração com unção profética, onde podemos trazer uma foto, algo de alguém que represente, para recebermos cura, para recebermos transformação, para recebermos libertação e várias outras bênçãos. Mas não podemos esquecer quem é o dono da bênção. Qual a importância que esse Deus Todo-Poderoso tem para as nossas vidas? Não podemos ser como a multidão que está somente atrás de Jesus quando precisamos dele, quando estamos aflitos e angustiados. Eu vou compartilhar, a Bruna compartilhou com a gente uma dinâmica que, na verdade, é para a gente refletir. Uma reflexão. E nessa dinâmica, nessa reflexão, fala o seguinte: essa taça de água, ela é importante para mim agora. Eu vou poder tomar, saciar a minha sede nesse momento. Essa taça, ela representa algo importante para mim nesse momento. Mas eu vou saciar a minha sede, daqui a pouco ela vai ficar aqui, paradinha ali. Ou, às vezes, de repente, em casa, a gente toma um café, uma xícara, um suco, e depois a gente lava e coloca lá. Deixa lá bem guardadinha, lá dentro do armário, quietinha. Aí, daqui a pouco, a gente precisa de novo, porque a gente volta a sentir sede, a gente vai lá de novo, abre o armário, pega e, novamente, sacia a sua sede. A gente usa só quando nós precisamos. Só quando sentimos necessidade. Mas depois colocamos de lado. Daqui a pouco não nos serve muito mais. A gente nem lembra que existe. Só lembra quando realmente precisamos. Quando é necessário. Agora eu tenho os meus óculos. Eu não enxergo muito bem. Se eu tirar eles aqui, ainda mais que a igreja, fica mais escurinha, eu vejo somente vultos. Eu não consigo discernir quem é quem. Só consigo ver as cores das suas camisas, das suas roupas, mas eu não consigo enxergar. Se você dá um tchau para mim, eu vou ficar aqui olhando assim e falar, meu Deus, quem é?
Eu sei porque eu já vi antes, né, onde vocês estão sentados. Mas se alguém chegasse ali, eu não conseguiria discernir quem era. Agora, se eu coloco os meus óculos, eu vejo nitidamente quem vocês são. Eu vejo nitidamente o chão onde eu estou pisando, se há um buraco, se há uma pedra onde eu possa tropeçar e cair. Eu posso estar atenta a tudo que está à minha volta, porque eu estou enxergando. Então, os meus óculos é fundamental. Eu já até entrei debaixo do chuveiro com óculos, porque é tão habitual a gente usar o óculos, já faz parte da minha vida. Né? Eu não consigo viver. Quem usa óculos aí sabe, quem tem um grauzinho mais alto aí sabe o que eu estou falando. A gente não consegue fazer nada sem óculos, é desesperador. E essa reflexão, quando Deus me deu essa palavra, eu lembrei dessa dinâmica, essa reflexão que a Bruna compartilhou conosco. Que muitas vezes é assim que nós agimos com Deus. Muitas vezes, assim como a multidão, que só procurava Jesus quando precisava, por causa dos seus feitos e milagres, mas depois não se importava quem Jesus era, qual o propósito dele, né? Então, Jesus é como se fossem os meus óculos para mim. É necessário, é fundamental para a minha vida, para as nossas vidas. Nós não podemos usar Jesus como objeto, que quando a gente está angustiado e aflito, a gente vai para os pés dele, a gente se derrama, a gente chora, mas daqui a pouco, se resolver o problema, a gente deixa Jesus de lado e muitas vezes passa o dia e a gente nem lembra que ele existe. A gente nem lembra que ele está todo o tempo ali conosco, nos guardando, nos protegendo, nos dando a direção, o caminho. E eu fico pensando assim, a importância que nós temos que parar e refletir na importância que Jesus tem para as nossas vidas. Nós não podemos andar sem Ele, porque nós estaremos sujeitos a cair, a tropeçar, a se machucar, a se ferir. Eu já trombei uma porta uma vez de vidro, sem óculos, imagina. Eu já não vejo, né, com os óculos, assim, ainda mais uma porta de vidro, mas uma vez eu trombei na porta de uma loja. Então, a gente sem a nossa direção, o nosso foco, que é Jesus, nós estamos sujeitos a nos ferir, a nos machucar. E, às vezes, a gente fica se perguntando, será que a gente está dando a devida importância para o nosso Deus? Será que realmente Ele está fazendo parte da nossa vida? Ele está caminhando conosco? Ele sempre está, mas será que nós estamos tendo essa percepção? Quando nós falamos assim, em importância de Jesus para a nossa vida, eu também me lembrei de um vídeo que eu vi de uma menina que ela faz TikTok, né, esses videozinhos aí que vira febre. Enfim, aí foi num podcast que passou um trechinho, aí o rapaz perguntando para ela, falou assim, né, falando vários tópicos assim, e ela respondia o que era de importante para ela aquele nome. Aí, quando chegou numa parte, o rapaz perguntou, e Deus? O que é Deus para você? Ela parou, ficou assim, meio que, nossa. Ela ainda falou assim, nossa, agora você me pegou. Aí, depois ela falou assim, Deus é perdão, é salvação. Aí, depois ele perguntou, e o TikTok, o que é para você? Ela abriu um sorriso e falou, TikTok é a minha vida. Aí a gente fica parando e pensando. Quando perguntaram quem era Jesus para ela, quem era Deus para ela, no momento ela não soube responder. Ela teve que parar, pensar,
E respondeu que Jesus é perdão? Sim, ele é perdão. Ele é salvação? Sim, ele é salvação. Mas quando perguntado em relação ao TikTok, ela falou que era a vida dela. E a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa vida. Ele é quem nos traz, o Espírito Santo de Deus traz em nós esse discernimento. O mundo não tem esse discernimento de quem é Jesus. Eles só ouvem falar. Muitos, às vezes, acham que é apenas um ser de luz, igual muitos falam, é uma divindade. Mas nós sabemos quem Ele é. E Jesus, Ele quer se revelar a nós. Deus nos convida a ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, todos os dias. Não é só momentâneo, é todos os dias. Em todos os momentos, até quando dormimos, o Senhor guarda o nosso sono. Não apenas quando estamos aqui na igreja, Ele quer um relacionamento conosco o tempo todo. Nós podemos vir à igreja, é um momento de união, um momento que nós estamos como corpo de Cristo. Nós nos alegramos, mas não tem que ser só aqui. A alegria com o Senhor não tem que ser só passageira, de momentos. Ela é sempre, todos os momentos, na escola, no trabalho, onde quer que estejamos, o Senhor precisa estar conosco em todos os momentos. Ele se relaciona conosco em todos os momentos. Nós precisamos nos aproximar do Senhor Jesus e ter um coração sensível para compreender quem Ele é de fato. No versículo 16 e 17, onde Deus revela a Pedro a verdadeira identidade de Jesus, que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. E é muito interessante que olha o que Jesus fala para Pedro. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta dos Hades não poderão prevalecê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Que palavra gloriosa que Jesus diz a Pedro. Mas Pedro não tem a revelação de si mesmo, de quem era Jesus. Foi o próprio Deus, a palavra fala, quem revela a Pedro quem ele era. Jesus, ele se mostra para os seus discípulos. Ele fala quem verdadeiramente ele era. Pedro, ele recebe essa revelação. Porém, Pedro era um tanto pouco inconsistente. Pedro era um homem de temperamento forte, Ao mesmo tempo, ele estava ligado com Deus. Quando ele recebe essa revelação de quem era Jesus pelo próprio Deus, ele também dava lugar, muitas vezes, à carne. Tendo atitudes impensadas, inconsequentes, como os veremos nos próximos versículos. Aí em Mateus mesmo, no capítulo 21 ao 23, diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens.
Ao mesmo tempo, vemos um Pedro cheio do poder de Deus, tinha acabado de ter a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e logo depois, Jesus explicando a eles, aos discípulos, o verdadeiro propósito para o qual ele veio, Pedro o repreende e é chamado de pedra de tropeço. Precisamos ter cuidado e estarmos atentos para não agirmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Quem somos nós para dizer o que Deus deve ou não fazer, o que Jesus deve ou não fazer? E Jesus, ele se revelou. Ele estava compartilhando com seus discípulos o que haveria de acontecer, que era necessário que acontecesse, e quando ele vai compartilhar, Pedro, não, isso não pode acontecer. E Jesus o repreende e chama ele de pedra de tropeço. E mesmo depois disso tudo, quando Jesus chega lá no local onde estão reunidos, e chegam os soldados para prender Jesus, Pedro toma novamente uma atitude impensada. Ele vai lá, ele está com a espada, ele vai lá e decepa a orelha de Malco, que é um servo, que está em João 18, do 10 a 11, que diz assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo, o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice do meu pai? Mais uma vez, Pedro toma uma atitude impensada e inconsequente, dando lugar novamente à carne. Quando deixamos de viver em espírito e passamos a agir pelos impulsos da carne, estamos sujeitos a tomar atitudes inconsequentes. Nós temos Deus na nossa vida, mas nós precisamos estarmos focados sempre no Senhor, porque senão estamos sujeitos a tomar atitudes erradas na nossa vida. Pedro sabia quem era Jesus. Ele era um discípulo muito próximo de Deus. Ele andava com ele. Mas Pedro era cheio de altos e baixos. Precisamos entender que a vontade de Deus, ela é soberana. Não devemos questionar, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não podemos confiar na nossa própria capacidade, na nossa própria santidade. Ainda que você tenha uma vida íntima com Deus, nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos o tempo todo estar ligado para que a gente não venha dar lugar à nossa carne e tomar atitudes que iremos nos arrepender, que iremos nos envergonhar, que irá entristecer o nosso Deus. Mesmo em meio às nossas imperfeições, assim como era a vida de Pedro, o Senhor, Ele nos ama. Ele quer que nós o conheçamos na intimidade. Às vezes achamos que, por sermos falhos, pecadores, imperfeitos, muitas vezes podemos pensar que nós não podemos ter essa intimidade com o Senhor, ter a revelação do Senhor na nossa vida. Eu quis trazer um pouco desse trajeto de Pedro. Pedro cometeu vários outros atos inconsequentes, impensados. Logo, nos versículos depois, a gente vê várias coisas que Pedro toma atitudes desta forma, assim, agindo por impulso. E nós precisamos estar pensando que Deus, Ele é misericordioso. Que às vezes a gente pensa que porque nós estamos
não somos perfeitos, somos falhos, pecadores, mas Deus, Ele chamou os seus discípulos sabendo que eles eram imperfeitos. Deus, Ele tem um chamado para as nossas vidas. Ele conhece cada um de nós, conhece o meu temperamento, conhece o temperamento de cada um de nós. Mas Ele não nos chama porque somos perfeitos. Ele nos chama para ter um relacionamento. E é isso que o Senhor, Ele quer se revelar nesta noite para nós. Ele quer ter um vínculo de amizade. Ele quer ter um vínculo de paternidade, porque Ele é o nosso Pai. Nós precisamos entender que, por mais que, às vezes, nós nos sentimos não merecedores, por mais que às vezes a gente olhe para a nossa vida e fala, mas como que eu vou conseguir ter essa intimidade com Deus? Como que eu vou conseguir? Eu sou tão falho, tão pecadora. Mas Pedro era um homem falho, ele era um homem pecador, impulsivo, mas ele tinha uma vida com Deus. Ele teve uma caminhada com Deus. Ele conheceu Deus no profundo. Deus permitiu que Pedro vivesse algo maravilhoso com ele, tivesse uma caminhada com ele, e não é diferente com as nossas vidas. Por mais falhos que sejamos, Deus quer que nós tenhamos uma caminhada com Ele. Deus quer escrever a nossa história. Se você está aqui nessa noite se sentindo assim, não deixe o inimigo roubar algo que Deus tem preparado para você. Algo que Deus quer fazer na sua vida. Deus te chamou. Eu disse, eis-me aqui. E Ele quer transformar. Ele quer libertar. Ele não te chama para você permanecer como está. A trajetória de Pedro, realmente Pedro teve muitos tropeços, mas ele teve uma vida de transformação, de libertação, de cura, de vitórias. Então, abre o teu coração nesta noite para receber do Senhor a revelação, a intimidade, porque Ele quer se revelar a nós. Então, abre o teu coração. E eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder, eu só quero que vocês reflitam um minutinho. Quem é Jesus para vocês? Se perguntasse para você agora, quem é Jesus? O que vocês falariam de imediato? Você o conhece na intimidade? Você conhece a sua voz? Nós precisamos buscar o Senhor e nós só conseguiremos ter essa intimidade quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Não olhe para a sua carne. Pense que Deus, Ele está aqui de braços abertos para nos receber, para nos transformar. Ele está de braços abertos, independente de como nós estamos. Mas Ele tem vida, Ele tem transformação, Ele tem cura, Ele tem libertação e, principalmente, Ele tem salvação para mim e tem salvação para você. Porque Ele veio para entregar a sua vida por amor a todos. O seu relacionamento não é para alguns, não era somente para os discípulos, não foi único exclusivamente com eles. Nós podemos experimentar, nós podemos viver com o Senhor, nós podemos ter uma caminhada diferente com o Senhor.
E que nesta noite, que nós possamos sairmos daqui entendendo que Deus, Ele quer se revelar a nós. Quer que o conheçamos muito mais do que nós podemos imaginar. Eu vou pedir que vocês se coloquem de pé. Deus, Ele te chama para um relacionamento. Deus, Ele te chama para que você tenha uma experiência com Ele. Não olhe para a sua natureza humana, porque realmente, se nós formos olharmos, nós vamos nos achar que nós não somos capazes de ter esse relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então, se você sentir no coração que você quer uma oração, quer ser ungido, para que Deus venha se revelar, para que você tenha essa liberdade de poder se chegar ao Pai e dizer: eis-me aqui, Senhor, revela-se a mim. Transforma a minha vida. Que o inimigo não venha impedir que você possa ter esse relacionamento profundo com o Senhor, colocando dúvidas, incertezas, incredulidade, mas que verdadeiramente nós venhamos a abrir o nosso coração e experimentar, assim como os discípulos experimentaram, algo grandioso, algo sobrenatural, uma caminhada com Deus, mesmo sendo falhos, pecadores, imperfeitos, mas o Senhor nos ama. Ele quer um relacionamento de pai e filho. Ele quer que nós abrimos os nossos corações e que verdadeiramente nós o conheçamos na intimidade, no profundo. Quem é Jesus? Eu peço que vocês fiquem à vontade de querer conhecer esse Deus. Se você já o conhece, mas que você tenha a vontade de experimentar algo muito mais do que você já pôde ter experimentado, porque Ele tem muito mais para nos apresentar. Basta nós querermos, nós nos colocarmos diante dEle. Deixa Ele escrever a nossa história. Deixa Ele transformar a nossa vida por inteiro, não pela metade, não em simples momento, mas para a eternidade. Amém? E você fique à vontade. O Ministério de Louvor cantará um louvor agora. Que Deus venha tocar nos nossos corações. Amém?